E Ricardo Nunes derrotou Guilherme Boulos no segundo turno da eleição e se reelegeu prefeito de São Paulo. Com 100% das urnas apuradas, Nunes teve 59,35% dos votos contra 40,65% de Boulos. Em seu discurso, após o resultado, o prefeito afirmou que vai governar para todos. Só que ele fez questão de agradecer o apoio do governador Tarcísio de Freitas. A gente separou esse trecho, vamos acompanhar. Obrigado, São Paulo. Obrigado ao povo de São Paulo. Obrigado pela confiança. Obrigado pelo apoio. Os próximos 4 anos serão os melhores 4 anos da história da cidade de São Paulo. Eu agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória. O meu amigo que me deu a mão na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas! Bom, o resultado final mostrou Nunes dominando a capital, vencendo em 54 zonas eleitorais, inclusive nas periferias e no bairro onde Guilherme Boulos mora. Já o psolista conseguiu triunfar em apenas 3 zonas eleitorais. Vamos chamar os nossos comentaristas? Roberto Mota já com a gente. Mota, seja bem-vindo, excelente noite, excelente semana a você também. O que representa essa vitória de Ricardo Nunes, só que não foi uma vitória qualquer, né? 1 milhão de votos a mais do que o seu oponente, do que o seu adversário Guilherme Boulos. Isso quer dizer muita coisa. Enfim, quais pontos ajudam a explicar essa performance de Ricardo Nunes nas urnas, Mota? Existe a chance das urnas terem mandado um recado. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Essa é uma possibilidade, porque essa foi uma eleição esquisita. Nós temos muitos ângulos para explorar. O partido do governo federal, o PT, não lançou o candidato. Ao invés disso, colocou as suas fichas em um candidato do PSOL. O PSOL é um partido cujo nome é Socialismo e Liberdade. O nome do partido é um oxímoro. Oxímoro é uma figura de linguagem que consiste em unir palavras que expressam conceitos completamente opostos. Não há nada mais oposto à liberdade do que socialismo. Em geral, socialismo é uma fantasia que só os ricos podem se dar ao luxo de ter, mas para os outros. Já os pobres, esses preferem prosperidade, segurança e a chance de uma vida melhor para os seus filhos, e nada disso é oferecido pelo socialismo. Pois é, a vitória de Ricardo Nunes e as sinalizações do eleitor aqui de São Paulo, eleitor paulistano. Chamar o Cristiano Beraldo, que também vai refletir sobre essa vitória. Beraldo, seja bem-vindo. Uma excelente noite a você. Quais fatores contribuíram para essa expressiva votação de Ricardo Nunes? 1 milhão de votos a mais do que Guilherme Boulos. Enfim, foi a aprovação da primeira gestão dele? Você acha que a máquina fez a diferença? Teve mais a ver com a rejeição de Guilherme Boulos ou o fator Tarcísio foi fundamental? Renato, tudo vai se somando, né? Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Dávila, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Nesse dia em que são feitas muitas reflexões, né? O que a urna nos diz? Quais são as mensagens passadas ali? Porque o desafio é entender justamente o sentimento do eleitor. E quando a gente olha para essa eleição de São Paulo, a gente tem que considerar algumas coisas. Primeiro, Guilherme Boulos, ele fez a sua vida pública confirmando uma imagem, um tipo de atuação que sempre foi visto como radical. E para ele isso foi bom, porque foi isso que deu visibilidade a ele na esquerda. Ele foi eleito com mais de 1 milhão de votos para deputado federal, que é um número muito expressivo de votos, e isso tudo em razão da imagem que ele tinha, né? Então, aquilo que muita gente acha que é inadequado, que é uma postura reprovável e tal, tem um outro lado da população que acha que é importante que ele faça esse trabalho, que esse trabalho tem valor e tal. Então, ele foi muito marcado por um determinado posicionamento. E aí vem a rejeição dele, muito grande,
Mas tem nessa circunstância uma vantagem para Ricardo Nunes, que nunca foi visto como radical. Aliás, ele, no início da campanha, o grande desafio que ele tinha, apesar de ser prefeito da cidade de São Paulo por bastante tempo, porque infelizmente Bruno Covas faleceu ainda no início do mandato, Ricardo Nunes precisava se tornar conhecido. As pessoas não tinham uma opinião formada sobre ele. E aí, quando ele vai para o segundo turno com o Guilherme Boulos, naturalmente aquelas pessoas que não enxergam em Guilherme Boulos uma alternativa desejável para a gestão da cidade, iriam votar no outro candidato, que nesse caso era o Ricardo Nunes. Boa parte desse eleitorado teria ido votar em Pablo Marçal, por exemplo, contra o Guilherme Boulos. E aí tem o elemento da abstenção, que eu acho que é fundamental, a gente somar a abstenção com brancos e nulos, a gente vê que tem um número de pessoas enorme em São Paulo que não se motivaram com a eleição, mesmo com a polarização, com cadeirada, mesmo essas pessoas que estavam expostas a eventos muito marcantes que marcaram essa campanha de São Paulo, nem assim elas viram uma motivação suficiente, tiveram vontade de participar desse processo. Aí sempre pesa, né? Aquele sentimento de que meu voto não vai mudar nada, não vai fazer diferença, tudo vai continuar igual, o Nunes já ganhou mesmo e tal. E aí eu sempre falo isso, o Mota não concorda comigo, mas eu acho que o nosso grande desafio é o eleitor compreender a necessidade do seu engajamento para que a gente possa construir um futuro diferente, mesmo que não seja nessa eleição, mas é uma prática, é um exercício fundamental, compreendendo que os ciclos de mudança na gestão pública, nos países, nas cidades, onde quer que seja, são ciclos lentos. Não é porque o resultado dessa eleição não foi o ideal, não foi maravilhoso, não foi aquilo que a pessoa queria, que ela deve deixar de participar. Ao contrário, ela tem que sempre se motivar mais, sempre se interessar mais. E isso é importante que aconteça para que, olhando no futuro, daqui a 2 anos tem eleição de novo, 2026, eleições extremamente importantes, que as pessoas compreendam o papel que elas precisam exercer durante o processo eleitoral. Não, mas esse é um ponto importante para a gente refletir, porque se somarmos abstenções, votos brancos e nulos, esse resultado supera o número de votos de Ricardo Nunes, por exemplo. Esse é um ponto importante para a gente trazer e discutir. Delegado Palumbo já na tela com a gente. Delegado, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Também vamos pedir a sua reflexão. Vimos uma eleição muito disputada no primeiro turno, né? Os 3 principais candidatos praticamente empatados, se contabilizarmos a margem de erro. Agora, vimos um cenário completamente diferente no segundo turno. Ampla vantagem nessa vitória de Ricardo Nunes. Qual é a conta? Os votos de Marçal foram, em grande parte, para Ricardo Nunes? Boa noite, Caniato. Boa noite, Beraldo, Mota, toda a nossa audiência. Eu acho que venceu aquele que tinha menos rejeição. Qualquer um, na minha opinião, que fosse para o segundo turno com o Boulos, levaria, exceto se tivesse alguém com o mesmo número de rejeição com ele ou algo parecido. O Guilherme Boulos, ele não conseguiu sair da bolha. Ele tem aquela imagem de radical. Então, ele chegou no teto máximo dele, que é aquele que ele atingiu e dificilmente vai passar disso. É muito difícil você tirar a rejeição, porque os vídeos estão aí na internet. E todas as vezes que você fala um discurso contrário àquilo que você já fez no passado, aparece uma enxurrada de vídeos. O Ricardo Nunes falou em líder maior. Realmente, Tarcísio foi aquele que alavancou a campanha de Ricardo Nunes. Esteve com ele do começo, meio e fim. Em nenhum momento abandonou. Ele só se esqueceu de falar de Jair Bolsonaro, ou então não deu o ênfase que ele deveria dar. Porque o Tarcísio só foi eleito graças ao Bolsonaro. E o Bolsonaro indicou o vice. Logo, o Bolsonaro também é um dos responsáveis pela vitória de Ricardo Nunes. A gente não pode se esquecer disso. Claro que a atuação do governador Tarcísio foi exemplar. E o Boulos, ele sai menor do que entrou. O PSOL, o partido dele, não fez, salvo engano, nenhum prefeito. Não fizeram nenhum prefeito pelo Brasil. Então, acho que a esquerda tem que repensar o seu modo de fazer política, porque eles estão em franca decadência. Esse também é um aspecto que a gente precisa
discutir, destrinchar aqui. Mota, o outro lado da moeda. Boulos, ao longo do processo, tentou ajustar o seu discurso, né? Muitos falaram que ele criou uma nova versão de si próprio, teve até aquela tentativa da live com Pablo Marçal, enfim. Mas isso não foi suficiente, não deu certo. Ele perdeu até na região onde mora, no Campo Limpo. É uma sinalização maior que ele não conseguiu dialogar, convencer o eleitor paulistano que ele era a melhor alternativa? Há muito tempo a gente comenta aqui, Caniato, que os valores da maioria das pessoas, especialmente classe média e os pobres, são valores conservadores, são valores de direita. Esse discurso ideológico que esses políticos de esquerda insistem em jogar para cima da gente todo dia, descriminalização das drogas, demonização do armamento civil, ataques à polícia, soltura de criminosos, tudo isso vai contra as crenças profundas da maioria das pessoas. Então, é muito difícil de acreditar que há políticos que, com esse discurso, que têm a expectativa de galgar cargos maiores no Estado, né? Agora, uma característica das eleições, eu já contei esse caso aqui, nunca me canso de contar. Há um político aqui do Rio de Janeiro que tem uma trajetória bastante parecida com a do Guilherme Boulos, né, do PSOL, era do PSOL, defendia descriminalização das drogas, estava todo dia na mídia praticamente atacando a polícia, ofendendo a polícia, e em um determinado momento ele se candidatou ao governo do Rio de Janeiro. E eu falei, olha, pode anotar aí, pessoal, antes da campanha acabar, ele vai renegar as drogas, ele vai à missa e ele vai vestir uma farda da PM. Você acredita, Caniato, que eu só errei uma das minhas 3 previsões? Pois é, claro que a audiência sabe de quem a gente está falando e façam suas reflexões também em casa. Agora você, Beraldo, candidato do PSOL, foi o cabeça de chapa em um acordo com o PT, que você sempre gosta de reforçar aqui. PT, o Partido dos Trabalhadores, abriu mão de ser o cabeça da chapa, já mirando 2026, né? Muitos entendem que para tirar Guilherme Boulos da disputa presidencial em 2026, o PT já governou a cidade de São Paulo. Então, dá para dizer que existe uma alternância de poder olhando para siglas de diferentes posições no espectro político. Luiz Erundina foi prefeito, assim como Marta Suplicy e também Fernando Haddad. Enfim, por que o projeto de Guilherme Boulos não deu certo? E não deu certo, tem dedo do PT aí? Olha, Caniato, a gente, olhando para o perfil de Guilherme Boulos, pode identificar diferenças muito profundas entre não só a imagem, mas a atuação política que ele tem, se compararmos com Marta Suplicy e Fernando Haddad. Marta Suplicy, enfim, casada por muito tempo com Eduardo Suplicy, fez a sua vida política em parceria com Eduardo Suplicy, uma pessoa muito benquista, né? Foi, se não me engano, o deputado estadual mais votado de São Paulo nas últimas eleições, foi eleito senador, foi eleito vereador, enfim, acho que ocupou aí todos os cargos de legislativo possíveis. E Marta Suplicy era aquela figura de esquerda, mas que frequentava a alta roda, as lojas de luxo e tal. Então, ela se comunicava bem ali em vários lugares da cidade, em vários ambientes da cidade. O Fernando Haddad, ele tem uma ligação muito forte com a esquerda, não é à toa que ele foi escolhido por Lula para ser o candidato a presidente da República quando Lula não pôde ser, e mesmo tendo perdido a sua reeleição. Veja, ele foi prefeito que não conseguiu se reeleger. E agora, mas ele também nunca foi visto como uma pessoa radical, que tinha uma atuação radical na esquerda, ao contrário de Boulos. Guilherme Boulos, ele, em várias imagens, em vários episódios, onde ele participava ali, acho que a atuação mais famosa dele, digamos assim, nas invasões de prédios, enfim, e loteamentos, ele ia ali tentando resgatar aquelas moradias para os sem-teto. Ele sempre foi visto com uma atuação radical e foi essa atuação radical que deu a ele a visibilidade política que ele tem hoje. Então, comparar Guilherme
Boulos, aos demais que passaram, até Luiz Erundina, ela é um outro perfil, mas Boulos não, ele é jovem, ele é aguerrido, ele, né, enfim, é destemido nesse tipo de ambiente. E aí isso gera essa repulsa, digamos assim, até de alguns setores da sociedade que já colocam ele numa situação difícil. Para a gente olhar o arranjo que foi feito, ele abre mão de ser candidato a presidente em 2022, tem o compromisso do presidente Lula, não foi nem do PT, porque pelas informações que tenho, o PT não queria que esse acordo fosse honrado, mas o presidente Lula honrou o acordo de lançá-lo na cabeça de chapa e indicar vice. Trazem de volta ao PT a Marta Suplicy, que tinha saído já há muito tempo, estava no MDB, era secretária de Ricardo Nunes, aí faz um movimento do dia para a noite, larga a secretaria e vai fazer campanha contra o prefeito. Então, um negócio assim meio estranho. E aí, o que eu fiquei sabendo é que a relação de Boulos com o PT, já desde o início da campanha, não era bom. E essa derrota, eu acho que para o PT tem um lado positivo, que é enfraquecer Boulos como essa figura que pode ser o sucessor de Lula. Lula que fez esses dias aí 79 anos de idade. Então, naturalmente, até pela questão da idade, está chegando aí no final da sua vida política ativa. Então, Boulos, que era um nome muito forte, hoje já é um nome mais fraco e isso interessa ao PT. Então, é um quebra-cabeça difícil. Esse jogo de xadrez aí é jogado por experts, Caniato. Sem dúvida alguma. E quem dá uma olhada nos principais portais de notícias, Estadão hoje, tem uma manchete que chama atenção. Derrota de Boulos em São Paulo acaba abrindo uma caça às bruxas no PT, no Partido dos Trabalhadores, em busca de culpados. Muita gente ali avalizou o nome de Guilherme Boulos. O PT abriu mão de seu cabeça de chapa, mas havia uma ala que não, que defendia que o PT mantivesse a primeira ideia e colocasse alguém para disputar contra os players já anunciados. Você, delegado Palumbo, o projeto de Guilherme Boulos não avançou e no PT também se questiona também essa escolha. Eu acho que eles se equivocaram na escolha. Talvez se tivesse escolhido a Tabata, tudo bem que não está no PT. Ela não tem rejeição e talvez daria mais trabalho ao Ricardo Nunes. Todo mundo já sabia que se fosse Boulos e Ricardo Nunes para o segundo turno, ia acontecer exatamente isso. Tamanha a rejeição do Guilherme Boulos. Eu acho que a esquerda tem que rever o seu modo de fazer política. Olha o que aconteceu. Nas periferias, Ricardo Nunes ganhou praticamente todas. Antigamente, era a esquerda que ganhava. Isso significa que o povo periférico não acredita mais nas propostas esquerdistas, de que o Estado tem que ser o pai de todos, que o Estado tem que prover tudo. E isso também é responsabilidade de Marçal, que falou em prosperidade, que disse que o pobre pode sim prosperar, pode sim sair daquela vida, que só depende dele, da força do seu trabalho, dele prosperar, dele conseguir bens, dele crescer na vida. Infelizmente, a esquerda parece que parou no tempo. E isso aconteceu aqui em São Paulo, como em diversas capitais pelo Brasil, em diversas prefeituras. Ou seja, o PT saiu enfraquecido.